Oi, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao nosso último exercício, finalmente, né, de microeconomia. Na realidade, esse é o sétimo exercício, né? Tem mais dois exercícios ainda, o 8 e o 9. Só que, como eles são mais teóricos, e além disso, o professor também não passou um gabarito deles, acredito que o professor tenha feito uma observação em cada correção de cada uma das provas, né? Ele fez isso na minha. E eu acho que não seria muito prudente da minha parte, né, sendo aluno, passar aqui um oficial. Mas também, assim, são tópicos que, se por acaso a gente pesquisar nos livros ou mesmo na internet, eu acho que fica relativamente fácil para encontrar a resolução, tá, dessa questão 8 e 9. Ela é teórica, né, então eu acho que, se por acaso a gente tiver dúvida em alguma questão, nessas duas questões, vale a pena conversar com o professor, tá bom? Então, só para finalizar aqui, né, antes de tudo eu queria agradecer vocês, né, por terem assistido meus vídeos. Foi um desafio para mim. Tô aqui quase meia-noite gravando, mas para mim está sendo uma delícia, né, adoro isso, eu amo ensinar. É por isso que eu tomei essa iniciativa, para poder não só ajudar vocês, mas também me ajudar, né, a rever alguns tópicos aqui. E tá sendo ótimo, tá? Para mim tá sendo um treino, né, para minha futura carreira aí de professor, beleza? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Exatamente como o exercício 6, o exercício 7 ele acaba sendo um pouco mais objetivo e, na realidade, ele retoma uma das questões que a gente já fez, né, que é exatamente o grau de homogeneidade. E o grau de homogeneidade, ele vai determinar o rendimento, que a gente vai ter também, né, o rendimento em escala. Então ele vai falar se o rendimento é crescente, decrescente ou constante em escala. Como que a gente determina isso? Bom, então eu vou fazer aqui primeiro a parte ímpar, tá? E vou fazer na sequência, né? Primeiro só os ímpares, depois só os pares. Bom, a gente precisa determinar o grau de homogeneidade. O grau de homogeneidade a gente determina pela letra alfa. Mas também eu coloco aqui, né, o lambda, porque o lambda ele é bem importante para a gente poder identificar qual é esse grau. Como é que a gente vê, né, qual que é o grau de homogeneidade de uma função? Como a gente já viu, a gente precisa encaixar o lambda antes das duas variáveis, né? Agora, no caso, né, a gente está falando de uma função produção, então antes do capital e antes do trabalho. Então vamos colocar ali, ó, o lambda do capital e o lambda do trabalho. Então vamos colocar ele aqui, ó. O lambda do capital elevado a 0,4 vezes... Opa, eu já ia colocar aqui sem o lambda. Opa, desculpa. Vezes o lambda do trabalho, 0,3. Só conferir se são os expoentes, tá certo. E aí o que eu faço aqui, né, eu divido todos os expoentes para poder abrir melhor essa equação. Então vai ficar o lambda elevado a 0,4, o k a 0,4, o lambda também a 0,3 e o L a 0,3. Bom, a gente tem aqui duas bases, então vamos somar os expoentes. Lambda, 0,4 mais 0,3, 0,7, vezes o que sobrou, né? Que é o K, 0,4 e o L a 0,3. Legal. Bom, se a gente notar aqui, ó, a gente chegou na mesma função produção que a gente tinha no começo, né? Ó, K, 0,4, L, 0,3. K, 0,4, L, 0,3. Então a gente pode escrever isso aqui como o lambda 0,7 vezes a nossa função inicial. E esse expoente do lambda vai determinar o grau de homogeneidade da função. Ou seja, nesse caso, ele é 0,7, ou seja, 0,7, que é menor que 1, ou seja, a gente tem retornos decrescentes em escala. Certo? Retornos decrescentes em escala. Tá? Legal. Dúvidas, podem falar aí no chat, tá? Fique à vontade. E acabou o exercício, tá? A letra A é isso. Eu vou apagar aqui, tá? Pra gente poder fazer a letra B. Igual comentei nos outros vídeos, pessoal. Se você está assistindo esse vídeo depois, pode adiantar o vídeo, pode aumentar a velocidade também. Talvez é interessante. Fiquem à vontade.
Por isso que eu fiz no YouTube, né? Para cada um poder ter a autonomia de fazer da forma que acha melhor. A letra B, a gente também tem uma outra função produção de capital por trabalho, que é K mais L, tudo isso ao quadrado. Legal. A gente precisa fazer o mesmo procedimento, né? Fazer um lambda na frente do K e do L. Então vamos colocar aqui, ó, lambda K mais lambda L ao quadrado. E aqui a sacada é o seguinte, abrir isso, né? Abrir essa expressão. Então, igual a gente vê no ensino médio, né? Então vamos fazer aqui um quadrado do primeiro, vai ser lambda K ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é lambda K, vezes o segundo, que é lambda L, mais o quadrado do segundo, que é lambda L ao quadrado, tá? Beleza, vamos continuar com essa expressão aqui, ó. A gente pode dividir os expoentes aqui, né? Vai ficar lambda ao quadrado, K ao quadrado, mais 2 vezes, ó, tem lambda e lambda, então vai ficar lambda ao quadrado, vai ficar K, vai sobrar o K e o L, desculpa, vai sobrar, opa, quase caiu aqui a caneta, K e o L, e aqui também a gente pode abrir os expoentes, lambda ao quadrado vezes L ao quadrado. Bom, se vocês notarem, a gente tem aqui o lambda em comum em todos, ó, lambda ao quadrado, lambda ao quadrado, lambda ao quadrado. A gente pode colocar o lambda ao quadrado em evidência. Ó, lambda ao quadrado vezes. Aí vamos escrever o que sobrou. K ao quadrado mais 2 vezes K vezes L mais L ao quadrado. Só que isso aqui, se vocês notarem, na verdade, é a mesma coisa que K mais L ao quadrado, porque é um produto notável. Tá? É um produto notável do quadrado. Como que eu sei isso? Ó, se vocês desenvolverem essa equação, vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só, K ao quadrado, 2 vezes KL, L ao quadrado. Então, lambda ao quadrado vai ficar K mais L ao quadrado, que é a nossa própria função produção. Que vai ficar lambda ao quadrado vezes FKL. Ou seja, se a gente chegou na função produção, a gente já consegue identificar que o nosso alfa é esse 2 aqui. 2 é maior que 1, ou seja, a gente vai ter retornos. Aqui é retornos, tá, pessoal? Ficou um pouco feio. Deixa eu só reescrever. Vou colocar de outra cor. A gente tem retornos crescentes em escala, tá? Que é um S, tá? Retornos crescentes em escala. Por quê? Porque menor que 1 é decrescente, maior que 1 é crescente e igual a 1 é constante. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos para a nossa letra C. E a gente fecha essa primeira parte do ímpar. Tá vendo que essa questão também é bem objetiva, né? Bem rápida. O problema às vezes está se até na parte par tem uma dificuldade um pouquinho maior, que se por acaso a pessoa não sabe algo de cor, acaba levando um pouquinho mais de tempo e isso pode prejudicar muito. São alguns detalhezinhos que, infelizmente, acabam atrapalhando. Mas vamos lá. Eu vou explicar já, tá? Letra C. Essa é a nossa função. Eu vou escrever com outra cor, tá? Não mais com azul, só porque está acabando a tinta do azul. Então a gente tem a função de produção KL igual a L quadrado sobre K. Legal. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Colocar o lambda nos dois. Substituir aqui. Lembre que não é só colocar o lambda na frente, tem que colocar em toda, né, em tudo que o L está multiplicando ou na potência. E aqui, como não tem nada, então vai ficar K. Vamos abrir esse aqui, né? Vai ficar lambda quadrado vezes L sobre lambda K. Bom, a gente tem lambda
embaixo e lambda em cima, então a gente pode cortar, né? Tem um aqui, corta esse com esse, vai ficar só lambda. Vai ficar lambda vezes L sobre K, que é L ao quadrado, né? E, ó, se vocês notarem, a gente chegou na função que a gente tinha inicialmente. Ou seja, a gente tem lambda elevado a 1 vezes a nossa função inicial, KL. Aqui o lambda vale 1, dado que o nosso, desculpa, o expoente, né, do lambda vale 1. Então, dado que vale 1, que é igual a 1, não precisa colocar igual a 1, né, mas significa que são retornos constantes em escala. Coloquei aqui embaixo bem pequenininho, tendo que ter um monte ali, desculpa, tá, pessoal? Foi só um hábito. Retornos constantes em escala, por quê? Porque deu 1, tá? Se o alfa for igual a 1, é retorno constante em escala, certo? Muito bem, então agora vamos para o lado par. Muito bem. O lado par, nós continuamos pela letra D, que a gente tem uma função de produção, que é K 0,5, K 0,5 e L 0,7. Tá. Bom, mesmo procedimento, não tem muito segredo, né? Vou colocar o alfa aqui, não, o lambda, desculpa, lambda aqui. Vamos substituir, né, o lambda K elevado a 0,5 vezes o lambda L elevado a 0,7. Vamos distribuir esses expoentes. Então vai ficar lambda 0,5, K 0,5 vezes lambda 0,7 e L 0,7. A gente tem aqui lambda e lambda, mesma base, somos expoentes. Então 0,5 mais 0,7 vai dar 1,2 vezes K 0,5 vezes L 0,7. Tá? Aqui, se vocês notarem, a gente chegou na mesma função produção que a gente tinha inicialmente. Né? Ou seja, o nosso lambda 1,2 pode ser escrito como FL. Já que a gente tem, vou escrever aqui em cima, tá? Já que o nosso alfa é 1,2, que é maior que 1, aqui nós temos retornos crescentes em escala, tá? Retornos crescentes em escala. Muito bem. Então vamos para o próximo. Vou apagar aqui. Nosso penúltimo item. O nosso item E. O F do KL, que vai ser igual ao esse exercício que eu falei que às vezes se a pessoa não tem algo decorado, pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque esse K mais L ao cubo é um produto notável do cubo. E eu, pelo menos, quando fui fazer, e quando eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei foi relembrar a fórmula de quando a gente tem o A mais B elevado ao cubo. Por quê? Porque depois, quando vocês fizerem, vamos fazer nosso clássico aqui, ó. Colocar o lambda nos dois. Opa. Tá vendo? Vocês precisam abrir esse aqui. E pior, quando vocês abrirem, vocês vão precisar fazer o lambda na evidência e vão ter que enxergar que o que sobra é exatamente o K mais L ao cubo. Tá? E aí, eu vou passar para vocês o macete que eu aprendi
que é o seguinte, isso serve para o quadrado, para o cubo, para o elevado à quarta, e é muito legal, tá? Muito interessante, que é o seguinte, se a gente tem a mais b elevado ao quadrado, isso dá, faz o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, o a vezes o b mais, aí a gente coloca o 2 vezes o a vezes o b mais o a vezes o b. Por que eu coloquei isso? Porque aqui a gente tem um macetinho. Quando a gente tem um quadrado, a gente faz o seguinte, se tem um quadrado, a gente tem que colocar esse 2 em algum lugar, multiplicando, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, começando pelo a. Ó, vamos ter um a 2, vamos para o outro a 1 e o último a 0. Aí pelo b é o contrário. O b começa ao contrário, começa pelo 0, depois o 1, depois o 2. E sempre o do meio vai ficar multiplicado, né? Quando for 1 em 1, quando for 1 em 1, sempre vai ficar multiplicado pelo 2. Se vocês notarem aqui, ó, bom, b elevado a 0 é 1, então vai ficar ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, mais o a elevado a 0 é 1, então ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se vocês manterem essa sequência, no cubo também vai dar certo, tá? Vamos fazer no cubo aqui rapidinho. Ó, o a mais o b ao cubo. Vamos colocar o mesmo esquema, ó. Vamos colocar o AB. Eu vou botar até aqui embaixo que eu acho que não vai caber, tá? Que vai ser. Vamos colocar o A, o B, mais o A, B, mais. Como que eu sei quantos são? Sempre quando tiver um 2, for um quadrado, você vai colocar mais um. E sempre quando for aqui um 3, você vai colocar sempre mais um. Então vamos colocar A, B, mais A, B. Tem algumas coisas, uma regrinha que é relativamente besta, mas que eu acho que ajuda, né? Pelo menos eu lembrei assim. Então vamos lá. Começando ali pelo A. Como a gente tem 3 aqui, vamos começar pelo 3, então. Ó. 3, vamos pro próximo A, 2, pro próximo A, 1, pro próximo A, 0. E o B a gente vai fazer ao contrário. Começa no 0, 1, desculpa. Isso tá certo. 0, 1, 2, 3. E o que a gente tem que fazer agora? Ó, tá vendo aqui, ó? 2 e 1, 3. 2 e 1, 3. Então, se os expoentes não estão zerados e eles fazem o número do expoente, então é 3 aqui na frente. E agora reescrevendo, como fica, ó, o ao cubo mais 3 vezes b ao quadrado, b1, mais 3 vezes o a1, b ao quadrado, mais b ao cubo, tá? E até eu vou conferir aqui, para ver se eu não errei. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá? Então fica assim. Talvez, e é por isso que eu falei, né? Se por acaso a pessoa não sabe isso aqui direto, ela pode ter um pouco de dificuldade de tanto de abrir quanto de enxergar isso depois. Tá? Então fica aí essa dica, extra aula, que eu acho que é importante levar. Tá? Então eu vou apagar aqui e a gente resolve o exercício com esse método. Eu sei que às vezes pode parecer bobo para algumas pessoas que estejam assistindo, que já sabem isso, então, mas eu realmente acredito que vai ajudar algumas pessoas, tá? Eu acho que é importante fazer isso. Então vamos lá. Muito bem, então vamos abrir isso aqui, né? E aqui, aqui não tem AB. Tem sim, se a gente chamar o KL, o K, nossa, fugiu o nome agora, do lambda, K lambda de A e o L lambda de B, a gente vai ter a mesma coisa. Mas eu vou fazer direto, tá? Ó, lambda K ao cubo, mais 3 vezes, então, lambda K ao quadrado vezes o lambda L
mais 3 vezes o lambda k vezes o lambda L ao cubo mais desculpa, o lambda L ao cubo. Opa, perdão, pessoal. Acho que tá ficando um pouquinho tarde, tô ficando um pouquinho atrapalhado. Aqui é o cubo ao quadrado e aqui é o cubo. Lambda L ao cubo. Só uma dica assim, né, extra também. Se aqui for menos, é só ir a gente alterando o sinal também. Tá? Então seria mais, menos, mais e menos. Tá? Eu acho que é isso, né? Mais, menos, mais e menos. Se eu não me engano é isso. Tá bom? No quadrado também. Então no quadrado é primeiro mais, depois menos, depois mais. Então é isso. Vamos lá. Vamos, né, separar esse cubo aqui, né, de todo mundo, esses quadrados. Então ficaria o seguinte. Vou começar aqui em cima, que eu acho que vai ficar um pouquinho longo. Vou colocar então lambda ao cubo, k ao cubo, mais 3. Vou separar esse quadrado aqui, tá? Lambda ao quadrado, k ao quadrado, vezes lambda vezes L, lambda vezes L, mais 3 vezes lambda k. Vou separar esse quadrado, lambda ao quadrado, L ao quadrado, mais. Vou separar esse cubo também, né? Então, lambda ao cubo vezes L ao cubo. Muito bem. E aqui é importante notar que nós temos o lambda ao cubo em todo mundo. Vou até fazer mais uma parte aqui, porque ó, a primeira parte não tem que mudar. Então vai ser lambda ao cubo, k ao cubo, lambda ao cubo, k ao cubo, mais 3. Ó, eu tenho lambda ao quadrado vezes lambda aqui, ó. Mantém a base, somos os expoentes. Então vai ficar lambda ao cubo vezes k ao quadrado vezes L. Mais. E aqui ó, a gente também tem ó, lambda e lambda, 2 e 1, expoente, né? Só vai ficar 3. 3 lambda ao cubo vezes k vezes L ao quadrado mais lambda ao cubo vezes L ao quadrado. Muito bem. Então a gente tem lambda ao cubo em todo mundo aqui, ó. Lambda ao cubo, lambda ao cubo, lambda ao cubo, lambda ao cubo. Vamos colocar em evidência, né? Então, ó, lambda ao cubo que multiplica. Quem sobrou? Quem sobrou foi o k ao quadrado, k ao cubo mais o 3 que multiplica o k ao quadrado vezes o L mais o 3k L ao quadrado e o mais L. Aqui é o cubo, né, pessoal? Eu errei. Aqui é o cubo mais L ao cubo. Tá? Aqui também eu errei, né? L ao cubo. Por que é o cubo? Porque aqui está o cubo, tá? Eu errei aqui nos dois. Aqui e aqui é ao cubo. Muito bem, então, se a gente notar, aqui, ó, a gente tem exatamente essa equação. Por quê? Ó, eu vou abrir essa aqui, tá? Só para a gente poder notar. Eu vou abrir ela aqui embaixo. Ó, o cubo do primeiro mais 3 vezes o segundo vezes, né, k ao quadrado L mais 3k L ao quadrado mais L ao cubo. Ó, k ao quadrado, k ao cubo, 3 vezes k ao quadrado L, 3k L ao quadrado, L ao cubo. Perfeito. Ou seja, nós temos o lambda ao cubo vezes a própria função KL. KL. Então, nós temos aqui o nosso queridíssimo alfa, que a gente vai poder analisar o tipo de retorno, né? Então, vocês já estão notando aí que o retorno vai ser crescente em escala. Então, o alfa é igual a 3, que é maior que 1. Retornos crescentes em escala. Tudo bem?
Um pouquinho mais de trabalho essa, né. Então, essa poderia ser uma boa pegadinha, né, ou uma má pegadinha para quem pegou a prova par, infelizmente. Poderia demorar um bom tempo para fazer ela. E olha, bastante tempo, hein, precioso. Mas vamos lá, né. Nossa última letra. Vamos para a letra F, que diz que a função produção KL vai ser igual a K ao quadrado sobre L. Bom, a gente já fez uma bem parecida, né? Então, o F do lambda do K, do lambda. Fica cansado, os erros começam a aparecer mais, né? Então, vamos substituir aqui, né? O lambda K, aí, K ao quadrado sobre L, né? Lambda. Vamos distribuir aqui o quadrado, K ao quadrado sobre lambda L. Bom, a gente tem 1 embaixo, né? E 2 em cima. Pode cortar isso com isso. Vai ficar apenas o lambda, K ao quadrado sobre L. Que, se a gente notar, mais uma vez, a gente tem a mesma função. Ou seja, lambda vezes o f do KL. Como aqui o expoente é 1, né? Porque a variável elevado a própria variável sozinha tem o expoente 1. Então, o nosso alfa vale 1, que é igual a 1, né? Não preciso escrever isso, mas só para... como a gente fez nos outros. Então, a gente tem aqui os retornos constantes em escala. Certo? Muito bem. Então, finalizamos por aqui. Tá bom? Bom, primeiro eu queria pedir desculpas, que eu acho que os vídeos ficaram muito longos, né? Esse não era o meu objetivo, era que fossem bem mais curtos, mas as questões davam bastante trabalho, né? Eu acho que não foi à toa nossa sugestão, né, pro professor passar alguma atividade a mais, porque os exercícios foram um pouquinho longos. Mas faz parte, né? Agora, o importante é que a gente teve nossa voz escutada, né, de certa forma, então a gente vai poder ter essa segunda chance aí na terça-feira, que a gente se vê lá. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesses exercícios que eu fiz, se por acaso eu cometi algum erro também, por favor, me corrijam. Façam críticas, sugestões, comentários. Vamos discutindo aí, tá? Vamos aproveitando e eu espero que ajude vocês, beleza? Obrigado pela atenção, tenham um excelente final de semana, tudo de bom e até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.